Lucas capítulo 8, Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 41 até o versículo 56. Lucas capítulo 8, verso 41. Mandando muito das mulheres. Quem achou de amém? Se não achou, está aqui atrás. Ó, então vamos lá. Eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrou-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque ele tinha uma filha única, quase 12 anos, que estava à morte, e indo ele apertava a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curado. Chegando por detrás dele, tocou na hora da sua veste e logo estancou o fluxo do seu sangue. Ele disse: Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que te tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo uma mulher que não podia ocultar, se aproximou-se tremendo e prostrando-se diante dele, e declarou diante de todo o povo a causa porque ele havia tocado, e como logo a sararam. E ele disse: tem bom ânimo, filha, tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondendo-lhe, dizendo: não temas, crê somente e serás salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E o povo ria dele, sabendo que ela já estava morta. Mas ele, pegando-lhe a mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou. E ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E os pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que ninguém dissesse o que havia sucedido. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos por tua palavra nesta noite, Senhor. Precisamos ouvir a tua voz, a tua direção. Nos abençoa nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amados irmãos. Glória a Deus. Amados irmãos, presta atenção na palavra de Deus nessa noite. A palavra de vida que Deus tem para você nessa noite não é somente sobre a cura da filha de Jairo e da cura da mulher do fluxo de sangue, mas é da cura física e emocional e espiritual que Jesus pode fazer hoje na sua vida, se você crê. Então, nós vamos tratar aqui sobre essa história onde Jesus cura a filha não somente de uma doença, mas também ressuscita ela da morte. Jesus, além disso, ele não perde a oportunidade de atender uma mulher que passava no meio da multidão, e ela aproveitou a oportunidade e colocou sua fé em prática. E Jesus então cura a mulher do fluxo de sangue. Eu quero dizer para você que nós pregamos o Jesus que cura. Nós acreditamos no médico dos médicos. O Jesus que cura de enfermidade física, emocional, espiritual e até mesmo, se for o caso, ele ressuscita mortos. Nós cremos nesse Jesus, amém? A Bíblia dos sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão os enfermos e falarão outras línguas. Então, curar os enfermos faz parte daquele que crê. Quem crê vai curar os enfermos, no nome de Jesus.
Quem crê não toma posse da doença, da enfermidade, mas toma posse da cura, do milagre em nome de Jesus. Quem crê, irmãos, não toma posse da miséria, mas toma posse da graça de Jesus, da bênção de Deus. Amém? Olha, irmãos, a cura da filha de Jairo é um dos maiores milagres mais conhecidos que foi narrado por Jesus, e está nos evangelhos tanto de Marcos, no capítulo 5, versículo 21, como nesse de Lucas 41 até o versículo 8, 41 até o 56. Não trata apenas de uma cura, mas de uma ressurreição, demonstrando o poder de Jesus sobre a morte. Amém? A primeira coisa que nós vemos, quem era Jairo? Jairo era o líder ou príncipe de uma sinagoga, um lugar aonde se prestava culto. Ele era um homem de bem, um homem que servia a Deus, um homem que estava diante de Deus, e ele era um príncipe, ele era um líder, mas havia um problema dentro da sua casa. Jairo, ele recebeu a notícia de uma doença, e a Bíblia declara que essa doença é uma doença de morte. Então o que isso quer dizer? Que existe enfermidade que é uma enfermidade de morte. Quantas vezes nós ouvimos falar que o médico desenganou essa pessoa? O médico desenganou uma pessoa que foi ao hospital. O médico desenganou você porque você tem uma doença genética, uma doença que vem lá dos seus pais, dos seus avós. E muitas das vezes a gente aceita isso, até porque a medicina diz que geneticamente é possível que nós herdamos dos nossos pais as doenças, as enfermidades. Ou seja, existe uma palavra rodando no mundo que quer dizer o seguinte: se seu pai morreu de câncer, se sua mãe morreu de câncer, você também vai morrer de câncer, provavelmente 90%. E quando você chega numa situação de ter uma doença parecida com essa, o médico já começa a investigar se você já teve alguma coisa assim na família. Uma das doenças que tem levado muitas pessoas a se desesperar, e ela mata devagar, é a diabetes. A diabetes tipo 2, pessoas que começam a sofrer demais. Aí finalmente o médico diz assim: você, seu pai teve diabetes, a sua mãe teve diabetes, então você também provavelmente herdou dos seus pais. E o médico vai dizer para você: não tem o que fazer. Essa doença é uma doença que você vai levar com você. E o maior problema nosso, irmãos, porque Deus não pode operar na minha vida, na sua vida, se você não tiver fé. Amém? Então a fé não depende da multidão, porque havia uma grande multidão naquele lugar. O Jairo saiu da sua casa desesperado, ele foi procurar Jesus. Jairo, ele sabia, você imagina um pai que estava triste, angustiado, porque a sua filha, que ele amava tanto, estava numa cama, doente e para morrer, desenganado pela medicina. Então, a primeira coisa é o pedido de socorro. Jairo não foi, irmãos, procurar um socorro na medicina, até porque ele não teria mais. Muitas vezes a gente, quando recebe uma notícia dessa, você se desespera, você começa a ficar abalado, você começa a se entregar. E é comprovado que muitas pessoas, quando recebem uma notícia que está desenganada da medicina, essa pessoa começa a olhar para a situação, para a vida e se entregar. Quantas pessoas não fazem isso? Se entregam porque ouviu uma notícia ruim. Talvez não seja de uma doença só, mas porque você ouviu uma notícia ruim, você se entrega. A primeira coisa que você faz é ficar triste, cabisbaixo. Depois a segunda coisa é procurar conselho para quem não pode dar conselho. Você vai procurar uma resposta para quem não tem resposta para você. Você vai começar a ficar desanimado. Você vai começar a desistir da sua vida porque você recebeu uma notícia ruim. Mas nós vamos aprender com Jairo que Jairo não fez isso. Jairo ouviu falar que havia um homem, Jesus de Nazaré, um que curava os enfermos, um que curou os aleijados, que deu vista aos cegos. Esse homem está curando, esse homem está libertando, esse homem está fazendo sinais. E ele vai de encontro a Jesus com um pedido de socorro. Ele se desespera e ele chega para Jesus, ele encontra Jesus e ele implora que Jesus vá até a sua casa. Ele chega para Jesus e fala: mestre, eu preciso que o Senhor vá até a minha
para morrer, para morrer. E sabe o que Jesus fala para ele? Jesus, ele fala assim: tudo bem, nós já vamos lá orar, nós já vamos lá ver a sua filha. Só que no meio do caminho acontece uma interrupção. No caminho, que a multidão apertava Jesus, porque a Bíblia fala que quando Jairo vai procurar Jesus, a multidão já estava apertando Jesus. Assim como aqui na igreja tem uma multidão que está apertando Jesus, amém? Amém ou não amém? Jesus está aqui e você está apertando Jesus. Só que Jairo, ele vem direto, ele é um homem especial, ele é um homem importante, ele é o príncipe da sinagoga, ele é o líder da sinagoga. Ele vem e fala diretamente com Jesus. Jesus olha para Jairo, mesmo que ele passe pelo meio da multidão. Só que no meio da multidão existe uma mulher que talvez para naquele momento não era importante, uma mulher moribunda, uma mulher que estava ali numa situação terrível. A Bíblia fala que há 12 anos ela sofria de um fluxo de sangue. Aquela mulher tinha uma hemorragia de sangue, e não era só uma hemorragia que era mensal, mas era uma hemorragia que era constante. Aquela mulher, ela não tinha alegria, não tinha paz. Você imagina o casamento daquela mulher, como é o casamento daquela mulher no fluxo de sangue? Se para o marido, a mulher que estivesse com fluxo de sangue, ela era considerada impura naqueles dias que ela estava com fluxo de sangue. Então, para aquela mulher, o marido já não queria saber dela. Ela era infeliz no seu casamento, ela era infeliz na sua casa. Aquela mulher, ela não tinha a mesma importância que já. Eu quero dizer que Jesus, ele não vê classe. Jesus não vê função social. Jesus não vê nada disso. Jesus quer encontrar fé. Tanto o Jairo podia ser um homem especial, Jairo podia ser um príncipe da sinagoga, mas Jairo acreditava que só Jesus podia curá-lo. Jairo acreditava que só Jesus podia salvar. Jairo vai de novo, mas no meio daquela mulher, e a Bíblia fala que a multidão apertando: eu quero ver Jesus. Irmão, no meio da multidão sempre existem pessoas que ela vai na igreja, uns vão só para poder ver como é que está o movimento, outros vão por causa do louvor, outros vão na igreja porque gostam, porque é legal, porque bate papo com um, bate papo com o outro, porque tem uma comunhão com um, uma comunhão com o outro. Muitas pessoas fazem isso, vão na igreja por motivos diferentes, motivos que às vezes, olha, hoje eu vou porque é legal, vai ter um teatro, vai ter uma peça, vai ter um cantor. Quantas pessoas fazem isso? Naquela época, funcionava do mesmo jeito. Naquela época, a multidão estava ali, mas havia ali os homens que estavam ali querendo saber se Jesus estava errando, e se Jesus errasse, eles iriam entregar Jesus. Naquele lugar havia pessoas que estavam ali para poder ver se Jesus ia fazer milagres. Os espectadores que estavam ali: olha, será que ele vai curar alguém? Porque é legal ver um aleijado se levantando e sair andando, é emocionante a gente ver isso, é muito legal. Havia pessoas ali na multidão que estavam ali não porque necessitavam de Jesus, mas naquele momento aquela mulher, ela necessitava, ela sabia: eu tenho que chegar perto de Jesus. Aquela mulher, ela vai no meio de uma situação em que Jesus precisava ir para a casa de Jairo. Jesus já estava a caminho da casa de Jairo. Então essa mulher entra no meio, não, peraí, eu preciso de uma bênção, eu preciso de um milagre. Então ela fala assim: eu não sou uma pessoa especial, eu não consigo chegar perto dele. Você imagina essa mulher no meio da multidão, ela começa a andar de lado, porque ela não pode andar de frente, ela começa a andar de lado, ela vem de cantinho, ela vai empurrando, dá licença, e ela empurra aqui, e vem, deixa eu ver Jesus, empurra, ela vem para o fundo da multidão, mas ela continua empurrando, ela vai empurrando, e sai daqui, e Jesus está ali na frente, e ela vai empurrando, e ela vai chegando, e ela vai de lado, até que no momento ela pega na orla dos vestidos de Jesus. Aleluia. E aí Jesus questiona: quem me tocou? Aleluia. Alguém me tocou.
Irmãos, tem uma multidão na igreja, mas quem está tocando em Jesus hoje aqui? Quem está tocando nele hoje? Aquela mulher disse: se eu somente tocar, olha a fé dessa mulher. Eu não preciso que ele vá até a minha casa, eu não preciso que ele me dê atenção, mas se eu somente tocar na hora dos vestidos, então eu serei curado. Quantas vezes o Senhor quer que você tenha essa disposição? Porque você não pode ser mais um no meio da multidão, amém? Você não pode ser mais um no meio da multidão. Você tem que fazer a diferença no culto. Você tem que fazer a diferença em servir a Deus. Você tem que fazer a diferença com a sua fé. Você tem que fazer a diferença, irmãos, de falar: eu vim e eu não vou sair daqui sem a bênção de Deus na minha vida. Eu não posso sair daqui sem milagre. Eu não posso entrar na igreja e falar: esse lugar é qualquer lugar. Não, esse lugar não é outro senão a casa de Deus. E se eu tão somente tocar no Senhor, eu sairei daqui com o meu milagre. E aí você fala: pastor, como é que eu posso entender que Jesus está aqui? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus está no meio desta igreja, e não é por causa de uma multidão. Se tem uma multidão, não tem uma multidão, Ele está aqui. Aonde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei eu. Então nós temos que colocar nossa fé diante dele, porque você está achando que Jesus só vai começar a operar quando Deus voltar à igreja? Não, Ele está operando hoje. E se estiver aqui igual uma mulher, igual aquela mulher com fluxo de sangue, ela vai levar o milagre para casa. Agora, espectadores, aqueles que vêm só para observar, aqueles que vêm para fazer porque a igreja é bacana, é legal, não vai levar nada. Então, nessa noite eu te imploro, te peço, para que você não seja um espectador, mas seja aquele que veio para oferecer um culto ao Senhor e dizer: Senhor, eu vou tocar em tuas vestes hoje e eu vou receber o milagre da minha vida. No meio da introdução de Jesus, ele não quis deixar para lá. Havia, irmãos, já deve ter ficado aflito quando Jesus interrompeu a caminhada da sua casa para atender a mulher. Uma mulher anônima no meio da multidão. Porque o caso de Jairo requer urgência. Muitas das vezes você está querendo apressar Deus fazer o negócio. Você está querendo apressar Deus de fazer o que Ele tem que fazer na sua vida. Quantas das vezes você quer apressar o agir de Deus, mas o agir de Deus não é no seu momento, não é na hora que você quer. Deus faz, Ele faz na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira certa, da maneira correta. Vai acontecer o milagre. Não queira ficar angustiado, porque o Senhor, o meu caso é urgente. Ele deve ficar virado. Jesus não estava tratando apenas de Jairo. Jesus precisava curar aquela mulher. Jesus precisava curar aquela mulher. E ele pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? Pedro fala para ele: mestre, a multidão te aperta, mestre. Todo mundo está te tocando. Olha que coisa. Todo mundo está te tocando. Não. Essa pessoa tocou em mim diferente. Aleluia. Ela tocou de uma forma diferente da multidão. A multidão está apertando, está tocando, mas essa pessoa está tocando diferente. Jesus precisava curar aquela mulher. E Jairo estava apavorado. Jairo olha para ele: e aí? Olha para os discípulos. Porque quando os discípulos falam: não pode mais o mestre, eu imagino Jairo incomodando ele. Ô Jesus, vamos lá, meu. Ô Jesus, bora. Ô Jesus, pelo amor de Deus. Ô Jesus. E os discípulos: aí, ele está conversando ali. Não. Ô Jesus, vai lá. Já estava apavorado. Aí ele recebe uma notícia trágica. Para piorar a coisa,
As notícias trágicas têm abalado a sua fé. Irmãos, a nossa fé é provada. Mas sabe o que acontece? A Bíblia diz assim: não temerei mais notícias. Não temerei o que pode fazer o homem. Aleluia. A Bíblia fala mais, Isaías 41, no versículo 10: eis que te tenho guardado na palma da minha mão, e aqueles que contenderem contigo se tornarão nada. Eis que te sustento com a destra da minha mão, a minha mão direita, eu te sustento. Eis que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que contenderem contra ti, se tornarão em nada. Por quê? Porque o Senhor está conosco. O Senhor quer que você confie. Más notícias virão, e muitas vezes no momento da tua maior angústia vem a má notícia. Já está lá desesperado: Jesus, a minha filha está doente, Jesus. De repente alguém fala assim: ô Jair, ó, meus sentimentos. É ruim, não é? Não é ruim você ouvir? Meus sentimentos. Os meus sentimentos, Jair. Sabe o que aconteceu? Jair, sua filha já está morta. Não incomode mais o mestre. Quantas vezes você ouviu isso? Para de orar. Não incomode mais o mestre, que já morreu, já acabou. Não tem mais jeito. No teu caso não tem mais jeito. Não incomode mais a Jesus. Para de orar. Para de buscar a Deus. Não incomode mais. Quantas vezes eu ouvi isso? Não incomode mais. Você está atrapalhando ele. Deixa, porque já era, acabou. É uma luta contra a esperança, irmãos. É uma luta contra a esperança. Irmãos, alguém dizer para você: não adianta mais. Não incomode mais o mestre. E quantas vezes você se desespera ao ouvir isso? Para de orar. Já deu. Irmãos, eu quero te impulsionar essa noite a orar e acreditar que Jesus é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Porventura há alguma coisa impossível para Deus? Eu não sei o que está sendo impossível na sua vida, mas eu te digo: não ouça a palavra que diz que não adianta mais, que não tem mais jeito. Ouça a palavra de Deus. Jesus está no controle. Já ele tem que olhar para Jesus e entender. Jesus falou: eu já vou lá. Aleluia. Olha Jesus falando para você: eu já vou lá. Calma. Está doendo. Você está ansioso. Você está triste. Está desesperado. Mas Jesus está dizendo para você: calma. Eu já vou lá. Eu já vou lá. Eu já estou indo lá. Eu já vou para sua casa. Eu já vou naquele lugar. Eu vou fazer a diferença. Aleluia. Jesus sempre tem uma palavra de fé. Houve desespero de Jairo. Jesus disse para ele: não temas. Aleluia. Não temas. Por quê? Quem falaram para Jairo? A sua filha já está? A sua filha já está? E que Jesus disse para ele? Não temas. Olha para o seu irmão e fala para ele: não temas. Diga mais forte: não temas. Na visão daqueles homens, as esperanças haviam se esgotado. Eles pensaram, aqueles homens que falaram para Jairo, a esperança tinha se esgotado. Ou seja, a esperança para os vivos, mas não a esperança para os mortos. Ao receber essa notícia, o mundo desabou sobre Jairo. Você imagina agora Jairo? Talvez ele quis chorar. As lágrimas começaram. O que é? Minha filha morreu. Meu Deus, tristeza, que angústia. E alguém disse para ele: não incomode mais o mestre. Acabou, já era, Deus. Jairo olhou, talvez ele olhou para Jesus: Jesus,
E Jesus está querendo dizer: eu disse para você que eu vou lá. Você que não está entendendo. Mas Senhor, mas a esperança para tudo. A esperança para tudo, porque eu sou Jesus. A esperança para tudo. Não há esperança para quem já morreu, Senhor. Lá há esperança, porque eu sou Jesus. Eu não disse para você que eu vou lá. Eu não estou falando para você que eu vou lá. Quem está crendo? Quem crê que ele está indo lá? Aleluia. Ele está dizendo: eu vou lá. Onde é o problema? Eu vou lá, deixa eu resolver aqui. Eu estou fazendo milagre aqui, eu estou fazendo uma grande obra aqui. Deixa eu resolver. Eu não disse para você que eu vou lá. E eu vou dizer outra palavra: não temas. Não temas, Jairo. Ao chegar à casa de Jairo, Jesus se depara com outros problemas que são destruidores da fé. Porque nós tínhamos aquelas pessoas que eram contratadas para chorar no velório. A menina morreu, e quando Jesus chega lá, estava o almoço na casa. Olha o almoço que estava na casa. Fique atento, porque Deus vai falar com você nessa noite. Fique atento. Olha o almoço naquela casa. As pessoas começaram, as mulheres que choram ao redor, e começaram, porque se um chora, outros choram também. E vamos lá, morreu, vamos chorar. Quando Jesus chega lá, Jesus expulsa aquelas mulheres. Sabe por quê? Tem muita gente querendo chorar no velório da sua vida, no velório espiritual, no velório financeiro, no velório do seu casamento. Tem gente que já está dizendo: já acabou, já morreu, vamos chorar, vamos fazer o povo chorar. Eu não preciso. Jesus expulsa. Por que Jesus expulsou aquelas mulheres? Porque, irmãos, você não precisa de pessoas para chorar a tua derrota, a tua desgraça. Jesus estava vindo porque Ele estava trazendo vitória, Ele estava trazendo milagre, Ele estava trazendo ressurreição. Então Ele tira aquelas mulheres de lá. Sabe que Deus está falando para você nessa noite? Arranca pessoas que estão do seu lado dizendo: coitadinho, tadinho dela, estou com dó, estou com pena. Não tenha pena de mim, não tenha dó de mim, porque eu tenho Jesus que morreu na cruz do Calvário por mim, e Ele me diz que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não é para você ter dó de mim, não é para chorar por mim. Sabe por quê? Quando eu choro, o meu choro se transforma em semente de fé. Mas quando tem alguém chorando para a derrota, chorando para a miséria, chorando para a desgraça, é pessoas que começam a antecipar. Eu estou antecipando, acabou tudo, já era. E muitas vezes você gosta disso. Para de gostar de pessoas que estão chorando para a derrota, pessoas que se dizem ter dó de você. A segunda coisa que Jesus faz, Ele fala: vamos entrar na casa, todo mundo que entrar junto. Aquela multidão juntou, não. Os incrédulos ficam de fora, porque a maioria daquela casa, ele estava dizendo para Jesus: para que você vai subir? Alguns começaram a falar para Jesus: para que você vai lá? A menina já morreu, já era. Porque vão fazer de tudo para que o milagre não aconteça na sua vida. Vão fazer de tudo para que a bênção não aconteça na sua vida. Vão fazer de tudo para que a sua fé se abale. Porque se você não tiver fé, você não agrada a Deus. Se você não tiver fé, o milagre vai acontecer. Deus disse para Jairo: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Então é para crer, mesmo quando tudo diz que não, quando está tudo destruído. Irmãos, creia. Quando você vê que não tem mais solução, creia, porque é muito fácil você crer quando as coisas estão favoráveis para você. É muito fácil você crer quando as coisas estão bem para você. Está parecendo fácil, até eu resolvo, aí é fácil crer, mas é difícil crer quando
tudo diz que não. É difícil crer quando já morreu, já o sonho já está enterrado. Ele ressuscita sonhos, Ele cura enfermidade, Ele ressuscita pessoas, Ele traz de volta pessoas. A Bíblia fala que Jesus impede que as pessoas entrem. Jesus fala assim: não, vai entrar eu, Pedro, Tiago, João e os pais. Aleluia. E Jesus começa a operar o milagre. E o milagre começa quando as pessoas estão mestre, mas ela está morta. E Jesus diz: ela não está morta, apenas dorme. Aleluia. A palavra de vida muda tudo. Não está morto, apenas está dormindo. Creia nisso em nome de Jesus. Profetize sobre a tua casa, profetize sobre a tua família. Fala assim: não, é só por um tempo. Deus não colocou ainda um ponto final. Deus está colocando apenas uma vírgula. O ponto final não chegou ainda. Deus está no controle. Profetize sobre a sua casa em nome de Jesus. Fala: ainda dá tempo, ainda dá tempo. Profetize sobre o teu sonho, sobre a tua família, e diga: ainda dá tempo. Em nome de Jesus, ainda tem solução. Diga: ainda tem solução. O Rei dos Reis, Senhor do Senhor, está nesse lugar, está na minha vida, está na minha casa. Ao chegar lá, quando já recebeu o recado da porta da sua filha, o seu coração quase parou, a cor subiu a sua face, se derramou em lágrimas. Jesus encorajou ele a crer, pois a fé, ela ignora os rumores de que a criança morreu. A fé ignora esses rumores, essas más notícias. Não, Ele está aqui. Ele não falou que Ele ia lá, Ele está aqui. Então Ele é o milagre, Ele é o médico dos médicos, é Ele que resolve. Jesus está dizendo assim: se credes em mim, tudo quanto pedis em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho e o Filho glorificado no Pai. Eu farei, aleluia, eu farei, diz o Senhor, eu farei. Então, mestre dos mestres, o Senhor, quando Ele olha para aquela menina, Ele fala para aquela menina: Talita, de novo. Aí, vamos lá. Talita, eis que te digo, menina, levanta-te e anda. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor aí. A restauração, aleluia, é imediata. A jovem se levanta e anda, e Jesus manda que lhe dê algo para comer, aleluia. Jesus coloca de novo a vida. Jesus traz a esperança, aquilo que já não existe mais, a existência, aquilo que não existe mais. Ele faz de volta o sono, a felicidade perdida. Ele traz de volta tudo aquilo que se perdeu. Ele fala para ele: eu te falei que eu sou Deus na sua vida. Eu estou te falando que eu sou Deus na sua vida. Eu sou Jesus que cura. Não duvide do poder de Deus. Creia. Ainda que tudo parece que vai dar errado, Jesus não chegou atrasado. Ele chega na hora certa. Não é porque a filha de Jairo morreu. Não importa se ela estava doente ou se ia morrer, Jesus vai chegar no tempo certo. Jesus vai chegar no tempo certo na sua vida, na sua casa. Jesus vai chegar no tempo certo. Ele não vai chegar atrasado. Ele vai chegar no momento que você não espera, mas é o momento certo para a tua vida. Aplauda o Senhor. Vamos nos colocar de pé.